Nessa noite a gente vai conversar e vai ser uma reflexão bem rápida acerca do tema rejeitado como servo. A história que vou contar, na verdade que vamos ler, está registrada no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel. Quero te convidar a ficar atento. Mas antes de a gente abrir a Bíblia Sagrada para entender esse texto e lê-lo, é preciso que eu te localize mais ou menos o que estava acontecendo nos arraiais de Israel por conta desse tempo que eles estavam passando. Israel era uma nação agora, e eles tinham como governador o próprio Deus. E Israel olhava para as outras nações, para os seus vizinhos, e via que eles tinham um rei. E como é que era então Israel? Deus estabelecia profetas, falavam com esses profetas, e esses profetas falavam para o povo, e o povo de Deus se cansou disso. E registrado no livro de primeiro livro de Samuel, os moradores de Israel viram para o Samuel e falaram bem assim: Samuel, você está ficando velho, você vai morrer, os seus filhos não estão seguindo o seu exemplo, a gente quer um rei, porque as outras nações todas têm um rei, menos nós, a gente precisa de um rei. E aí o Samuel ficou triste, foi falar com Deus. Deus falou bem assim: olha, não fica triste não, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim como Deus. E porque pediram, então Deus estabeleceu um reinado, chamou um rapaz chamado Saul para ser rei, e é a história desse moço que nós iremos contar. Rejeitado como servo é porque o reinado de Saul era um chamado do Saul. O Saul estava servindo a Deus como rei, que fique bem claro, ele não era um rei porque o povo colocou ele lá por voto, não foi assim, Deus o colocou lá. Então aquilo ali era um serviço que o Saul estava prestando como servo de Deus, como povo de Deus. E o tema dessa noite é rejeitado como servo, porque o reinado de Saul foi um reinado em que Deus rejeitou. Então logo o serviço que ele prestou para Deus foi um serviço em que ele foi rejeitado. E aí nós vamos tirar alguns ensinamentos que essa pequena parte da história do reinado de Saul nos deixa, que às vezes nós somos rejeitados como servo. Eu quero convidar você a ler comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. É um pouco extenso, viu, irmão? Você trouxe sua Bíblia, você abre, seu celular você acessa, seu smartphone, seu iPad, seu tablet. 1 Samuel 15, de 11 a 29. Eu não sei se está dando para ler. Está até legalzinho. Passa aí, Gabriel. Dá para ler sim. Dá ou não dá? Não dá não? Irmãos, eu não sei. Tá bom. Vamos marcar um oftalmo. Mas vamos lá, eu vou ler ali com os irmãos. A minha tradução é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz a palavra de Deus. O rei Saul me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor,
o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair. Mas Saul segurou na barra da capa e ela rasgou. Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. O que acontece aqui, irmãos, é que Deus falou para o Saul invadir um povo, guerrear com esse povo e destruir tudo que existia naquela terra, porque aquele povo não adorava a Deus. E o que aconteceu é que o Saul e os seus soldados trouxeram desse povo as melhores ovelhas, os melhores gados, e ainda quiseram sacrificar esses gados a Deus, o Senhor, quando que Deus tinha mandado que não era para trazer nada. E aí nós temos 6 ensinamentos rápidos e simples que nos mostra quando a gente é rejeitado como servo. Primeiro, a gente é rejeitado quando servo, quando a gente serve a Deus, visando nossa autopromoção. Olha o que diz o verso 12. Na manhã seguinte, bem cedo, o Saul saiu para Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. O Saul, ele estava orgulhoso, porque ele era o rei de Israel. Depois de batalhas importantes, o que um rei deve fazer? Deve agradecer a Deus, deve adorar a Deus. O Saul, o que ele fez foi erguer um altar para ele mesmo. A gente é rejeitado como servo de Deus quando nós fazemos o nosso trabalho de servo não visando o reino de Deus, mas visando a nossa autopromoção. E por algumas vezes nós levantamos altares para nós mesmos e não altares para o próprio Deus. Nós somos rejeitados como servos quando na verdade nós não estamos servindo a Deus, nós estamos nos servindo.
Nós estamos buscando algo que vai nos fazer aparecer, que vai nos fazer ter elogios, que vai nos fazer estar à frente, que vai nos dar uma certa notoriedade no meio em que estamos inseridos. Qual o objetivo de um rei levantar um altar para ele mesmo? Eu fiquei me perguntando isso. E você sabe, bem como eu, que por vezes nós não servimos a Deus, antes servimos a nós mesmos. Quando eu digo servir a Deus, irmãos, eu não estou falando apenas de atividades dentro da igreja. Eu estou falando de viver como um servo, de trabalhar como um servo, de estudar como um servo, de andar como um servo, de se relacionar com as pessoas como um servo de Deus. Isso é ser servo, é viver em adoração, em serviço a Ele. E quando nesses momentos da vida a gente se desencontra do propósito de Deus e se encontra com o nosso propósito, a gente está sendo rejeitado como servo. O serviço do Saul era ser o rei. Ele trabalhava sendo rei, trabalhava estando à frente das batalhas, trabalhava organizando os exércitos. Note que esse era um trabalho, não uma atividade eclesiástica. E ele foi reprovado pelo trabalho que ele fez errado. O serviço dele estava mal feito, porque ele quis trazer honra para ele e se esqueceu de honrar o nome de Deus, Yahvé, e no nosso caso, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ensinamento. A gente é rejeitado como servo quando a gente serve visando a autopromoção e não a promoção e a glorificação do nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo ensinamento, a gente é rejeitado como servo quando a gente não observa atentamente as ordens de Deus. Olha o que diz o verso 13. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Note, me pareceu quando eu estava lendo esse texto, que ele não falou isso aqui, eu obedeci às ordens do Senhor, mentindo. Ele realmente achou que obedeceu às ordens do Senhor. Quando Samuel chegou lá para falar com o rei Saul, ele falou bem assim: Samuel, que Deus te abençoe, eu obedeci às ordens do Senhor. Ele não estava sendo dissimulado, na cabeça dele, ele estava obedecendo a ordem do Senhor, quando que na verdade ele não estava. Por quê? Porque ele não se atentou ao que Deus tinha falado para ele. Ele ouviu mais ou menos, e parece como nós, que não nos atentamos ao que Deus nos fala, e vivemos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos. Quando não lemos a Bíblia Sagrada e ouvimos dizer sobre ela, e achamos que estamos vivendo segundo a vontade dela. Pare e pense bem, será que a gente está mesmo atentamente ouvindo as ordens de Deus? Ou será que a gente está sendo como Samuel, que ouve superficialmente, e a gente tem vivido como se estivesse cumprindo plenamente a ordem de Deus? Fica mais uma vez claro e latente para mim e para você, que Deus quer que você o ouça e dê atenção para Ele num relacionamento íntimo. Ora, o Saul, ele era o rei de Israel. Ele era uma autoridade.
a autoridade militar máxima daquele povo, o povo de Deus. Ele deveria estar muito atento às ordens de Deus. Deus disse: não tragam nada. Mas o Saul só ouviu bem assim: vai lá e ataque. Ele não ouviu toda a ordem de Deus. Irmãos, isso é sério. Cumprir meia vontade de Deus não é cumprir a vontade de Deus. Cumprir meia vontade de Deus é desobedecer e é ser reprovado como servo. A gente é reprovado, portanto, quando a gente não atenta, não se liga na ordem de Deus. Quando a gente não lê a Bíblia Sagrada, quando a gente não se relaciona com Deus, a gente não vai saber o que Ele quer. E infelizmente temos vivido um tempo em que existem mais pessoas que se denominam cristãs, que não leem a Bíblia e dizem que estão sendo cristãos, do que pessoas que são cristãs, que se atentam. Um terceiro ensinamento que esse texto nos traz: a gente é rejeitado como servo, como Saul foi, quando a gente não entende a importância que a gente tem para Deus. Olha o que diz o verso 17. Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. Pelo que me pareceu aqui, o profeta estava dizendo para o Saul que ele era muito importante para Deus, e que ele não tinha compreendido sua importância diante dos planos de Deus. Às vezes nós nos achamos sem importância para o reino de Deus, mas isso é uma mentira. Não é porque você não canta, não é porque você não prega, que você deixa de ser importante. Nós temos um paradigma no nosso tempo muito complicado. Parece que quem trabalha na igreja são somente as pessoas que pregam, as pessoas que cantam, as pessoas que tocam. Se você não prega, se você não canta, se você não toca, você não é importante. E nós temos um outro paradigma muito grande, que eu me peguei pensando sobre ele. Eu ouvi a minha vida toda a seguinte expressão: precisamos ser uma igreja fora das quatro paredes. Você já ouviu essa expressão? Muito, né? Como se nós não fôssemos. Mas ora, eu fiquei aí para pensar. Eu também aprendi que igreja somos nós. E se nós estamos em contato todos os dias da nossa vida fora desse ambiente, nós somos uma igreja fora das quatro paredes. Se eu e você somos igreja, e você trabalha, você vai para a escola, você conversa com seus amigos, é lógico que você é igreja fora das quatro paredes. E a gente acha que ser igreja fora das quatro paredes é a gente sair daqui com um grupo, ir numa praça, tocar uma música, fazer uma pregação. Mas não é isso. Ser igreja fora das quatro paredes é ser servo, vivendo no seu dia a dia. Então a igreja, ela tem a vocação de ser para fora. E aí, meus irmãos, como que você não tem importância para Deus, se é você que está constantemente em contato com quem não o conhece? Se é você que está constantemente ouvindo o seu colega de trabalho que está com problema no casamento, se é você que está constantemente em contato com seu amigo da faculdade, como que você não é importante para o reino de Deus? O profeta chegou para Saul e falou bem assim: meu filho, presta bem atenção, você é muito importante, que isso?
Você está se menosprezando. Você é importante para o reino de Deus. E digo mais, quando nós entendermos esse processo de ser igreja, nós nos desapegaremos com muita facilidade daquilo que não é importante para o reino de Deus. Então, primeiro, nós somos rejeitados como servos quando a gente serve visando autopromoção, quando a gente não observa atentamente as ordens de Deus e quando a gente entende que nós não temos importância para Deus. Quarto lugar, a gente ignora as vozes ou a voz dos profetas. A gente é rejeitado como servo quando a gente não ouve a voz dos profetas. Olha o que diz o verso 19. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo uma coisa que é errada para Deus? Isso é o profeta perguntando para Saul. Olha o que é que Saul responde: mas eu obedeci a Deus, o Senhor. O profeta confrontou o Saul. Por que você não obedeceu? Por que você não fez isso? Por que você não atentou? E antes, se você lembrar aqui na leitura do texto, antes do profeta falar isso, ele falou, o texto diz aqui que orou, que o Samuel orou para o Saul, que Deus falou com o Samuel. E o Samuel chega na frente do rei e fala assim: meu filho, por que você não obedeceu? E o rapaz, o rei vira para ele e fala assim: não, mas eu obedeci. A autossuficiência, a independência, ela nos coloca nos céus. Quando a gente deixa de ouvir a voz dos profetas, profetas não são somente pastores e líderes da igreja. É bom que deixe isso claro aqui. Profetas não foram chamados para anunciar a mensagem. Se você é um filho, não ouve a voz dos seus pais, que são tementes a Deus, você está recusando a voz do profeta. Se você é um marido e não está ouvindo a voz da esposa que é temente a Deus, você está recusando a voz do profeta. Se você está na igreja sob a liderança de um pastor ou de um líder e rejeita essa liderança, você não está dando ouvido a voz do profeta. Quando nós fazemos isso, nós somos rejeitados pelos céus, porque nós somos suficientes, eu não preciso do outro. O Saul, entre linhas, virou para o Samuel e falou assim: oi? Você está falando que eu não obedeci? Mas eu obedeci. Obedeci. Você é um profeta que está falando: eu obedeci, eu sou rei. Precisamos tomar cuidado com isso. Quando a gente desaprende a prestar contas da nossa vida, a gente se esquece que um dia prestaremos conta para Deus. O processo de independência nasceu no Éden, quando os homens queriam ser como Deus. Então, cuidado com não dar voz, não dar ouvido à voz dos profetas. Em quinto lugar, a gente é rejeitado como servo quando a gente quer determinar o que é obediência. Olha que engraçado, verso 22 e 23. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Verso 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele.
as melhores ovelhas. Não é você que vai definir o que é obediência, é Deus. Eu obedeço a Deus quando eu quero e nas coisas que eu quero. Nas coisas que eu não quero, eu não obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus vindo à igreja, cantando, ministrando, mas eu não obedeço a Deus entregando o dízimo. Eu obedeço a Deus sendo um bom pai, cuidando dos meus filhos, mas eu não obedeço a Deus sendo um bom profissional. Não é eu nem você que definimos o que é obediência. É Deus. Ele que define. E quando nós começamos a querer definir obediência, nós estamos no passo para a desobediência. Na verdade, no passo não, no caminhar da desobediência. E por último, irmãos, a gente é rejeitado como servo quando a gente é levado pela opinião da sociedade. Olha o que diz o verso 24, diz assim: eu pequei, respondeu Samuel, desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz que eles creiam. A gente é rejeitado como servo quando a gente faz o que as pessoas querem sem levar em conta o que Deus quer. Quando a gente leva mais em conta a opinião dos outros do que a opinião de Deus sobre o assunto. Quando a gente anda segundo o caminhar e a lógica da sociedade e não segundo o caminhar e o que Deus mandou a gente fazer. Um exemplo disso é o tempo que estamos vivendo. Um tempo em que tudo se banalizou. Eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, a gente estava conversando acerca de TV a cabo. Uma vez o nosso pastor Marcelo pregou acerca de honestidade, mas ele falou acerca de pessoas que têm um plano de um operador de TV a cabo e distribuem esse plano, e aí fica barato para todo mundo, mas é uma mentira, não sei como funciona muito bem isso. E aí ela chegou a seguinte conclusão: que o certo virou errado. Se você falar assim, eu pago R$200, R$300 no plano de TV a cabo, você fala assim, certo? O certo virou errado, as pessoas estão condenando o que é certo. E o errado virou certo, as pessoas elas estão querendo. E aí, ainda sobre esse episódio, a gente estava conversando, né, e ele falou assim, e é o seguinte: se der problema numa casa e tiver 10 ou 5, 2 casas com outros aparelhos, todo mundo tem que trazer o aparelho para essa casa, porque senão dá falta. E você imagina como isso é notadamente errado. Mas era sério, é uma coisa simples, a gente, sem contar as outras questões. Como o nosso tempo está lidando com uma liberdade. Como o nosso tempo está lidando com questões de sexualidade. Como o nosso tempo está lidando com questões de caráter. Como o nosso tempo está lidando com questões políticas, econômicas, sociais. Quando as suas opiniões são levadas pela maioria, porque é um lugar muito infeliz, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei se você viu isso na Bíblia, porque na Bíblia, normalmente, não é assim que funciona. A voz de Deus é a voz de Deus. E normalmente Deus encontra alguns que estão dando ouvido a essa voz. E outros, a maioria, não. Essa foi a reflexão que eu fiz hoje acerca desse texto. Às vezes nós somos rejeitados como servos, e Deus nos deu um propósito para estarmos aqui.
porque está registrado na Bíblia Sagrada, para que a gente pudesse ler e compreender o quão mal agir dessa maneira vai fazer mal para nós mesmos. Se está escrito, sabe aquela máxima de que você vai olhar para o erro do outro e aprender com o erro do outro? É exatamente. A Bíblia Sagrada registra o fracasso de homens para a gente perceber e não cometer esses erros ou lutar para não cometê-los. A gente tem visto muito que pecar é um acidente na vida do crente, não é muito. Só que muitas pessoas estão fazendo dessa lista um hábito. Esse instante eu quero falar para você. E se algum desses pontos Deus te incomodou, é porque Ele te ama. Ele te quer de volta. Eu quero terminar lendo o versículo 29, que diz assim: o glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano, por isso não se arrepende. Por isso que falou essas coisas para o Saul, é o Deus de hoje. Ele não quer que você seja um servo. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela nos constrange, ela clareia o nosso caminhar. Tem misericórdia de nós, Deus, por vezes agimos como servos que serão rejeitados. Que nós queremos viver para a tua glória, viver querendo fazer a tua vontade. Nos perdoe se temos feito isso tudo que o Senhor falou para nós, um hábito. Se for para errar, Deus, que seja um acidente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou aqui nesta noite para dizer que o Senhor nos quer como servos aprovados. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.